você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá no livro de João, capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso 6. Evangelho de João, livro do Novo Testamento, um dos 4 evangelhos escrito por João. Capítulo de número 4, nós vamos ler a partir do verso de número 6. João capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra do Senhor. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede e nem precise voltar aqui tirar água. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, Jesus, obrigado pelas escrituras, obrigado porque as palavras são vida em nós e geram vida em nós através do teu Espírito Santo. Nessa hora, Deus, nós te pedimos para que o Senhor ministre aos nossos corações a tua palavra, que fique sobre a plataforma dos nossos corações a tua vontade e apenas a tua vontade, que nessa hora a tua palavra que é luz, entre iluminando os lugares mais obscuros e escuros da nossa alma e do nosso ser, para que nós possamos ser encontrados pelo Senhor, que essa seja uma manhã onde o Senhor nos encontre com a tua palavra que é a verdade absoluta e a verdade que nós cremos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Quero falar com você nessa manhã sobre o poder de um encontro. A vida ela é feita de relacionamentos, a vida ela é feita de encontros, a vida é feita de pessoas que conhecem outras pessoas. Muitas vezes nas nossas relações e nos nossos relacionamentos diários e cotidianos, nos relacionamos com todo tipo de gente. Nos relacionamos com pessoas legais, nos relacionamos com pessoas não tão legais assim, nos relacionamos com pessoas que amamos, nos relacionamos com pessoas por poder do hábito, nos relacionamos com pessoas que gostamos de estar perto, nos relacionamos com pessoas que precisamos estar perto, nos relacionamos com todo tipo de gente, gente legal, gente chata, gente estranha, gente, sabe, você é assim na tua vida também, não? Tem todo tipo de gente no nosso relacionamento, no nosso ciclo social, e a vida é feita desses encontros, e os encontros são poderosos porque existem coisas que eu e você acessamos através de encontros. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para o mercado de trabalho, existem muitas vagas, muitas empresas, muitas coisas, muitas pessoas capacitadas, mas se você conhece uma pessoa que pode te indicar para aquela vaga, esse poder desse encontro facilita muito a sua vida. Quando você está buscando algo, uma solução, e você não consegue através dos seus meios, você usa talvez então da sua influência para conseguir acessar os lugares, para conseguir acessar as pessoas, porque a vida é feita de encontros e relacionamentos. Se você está sentado com alguém aí que você conhece do seu lado, lembra agora quando que vocês se encontraram? Não, sem chorar, não precisa chorar, mas assim, lembra-se, alguns é de arrependimento, outros é de alegria, maldito o dia que eu saí de casa. Lembra, você consegue lembrar? Esses dias, essa semana eu estava pensando, estava com alguns amigos, e estava pensando, cara, porque tem amizades, eu não sei se é assim na sua vida, mas tem amizades que vão se entrelaçando e vão se aliançando tanto, que parece que a gente se conheceu quando a gente nasceu. E esses dias eu estava com alguns amigos assim, eu fiquei pensando, quando que eu conheci essa gente estranha? Quando que foi assim, o dia que a gente se cruzou e a gente se cumprimentou? Porque homem às vezes tem muito disso, né? O homem passa um dia e se cumprimenta. Primeiro, o cumprimento do homem primeiro é assim, né? E aí depois dá a mão, e aí depois são amigos, aí depois se encontram, a mulher fala, mas conhece ele há quanto tempo? Ah, o rapaz sempre passa aqui no posto, abastece, é meu amigo.
Porque os relacionamentos são feitos assim, né? As mulheres não, elas precisam sair para tomar um café, comer um bolo, né? Aquela falsa. Primeiro é sempre a falsa, né? Ela sempre não gosta de mim, ela sempre me odeia. Porque também tem isso, né? No relacionamento, às vezes a gente cria um preconceito da pessoa e uma impressão da pessoa nos primeiros segundos. E a vida, ela é feita então desses encontros, desses relacionamentos que eu e você vamos tendo. E o texto que nós acabamos de ler é um encontro que Jesus tem com uma mulher samaritana. E o que me chama muita atenção em todo o ministério de Jesus é que Jesus teve vários encontros. Jesus se encontrou com muitas pessoas, desde os maiores pecadores, dos mais impuros para aquelas pessoas na época, até os publicanos, até os mestres da lei, até os sacerdotes. Nós temos um Jesus que se encontra com Nicodemos e nós temos um Jesus que se encontra com uma mulher que sofria de um fluxo de sangue incessante e ela não poderia conviver com as pessoas. Nós servimos a um Cristo que ele se relaciona com as pessoas mais importantes para a sociedade e com as pessoas menos importantes para a sociedade, porque ele não faz essa acepção de importância. Por isso que nós precisamos sempre lembrar que Jesus olha o nosso coração, Jesus olha a sua intenção, porque tem gente que se relaciona com Jesus pelo que ele pode oferecer. Eu me relaciono com Jesus porque o meu casamento está indo por água abaixo e eu preciso de ajuda. Eu me relaciono com Jesus porque eu não sei mais o que fazer no meu trabalho, na minha empresa, então eu preciso de um socorro. Mas se Jesus for só um meio para você alcançar as coisas, quando você alcança as coisas, você larga Jesus. Porque tem gente que é assim nas suas amizades pessoais. Eu preciso acessar um lugar, eu preciso conversar com um tipo de pessoa, e aí eu me assento com o pastor Alex, tomo um café com ele, e aí eu uso da imagem dele, eu me aposto de quem ele é para acessar o lugar que ele pode me dar, e quando eu acesso, eu esqueço ele. E muitos de nós somos assim com Cristo. Nós usamos Cristo para conseguir um bom relacionamento, nós usamos Cristo para conseguir um bom emprego, nós usamos de Cristo para conseguir uma cura para a nossa doença, nós usamos de Cristo para tirar o nosso medo, e uma vez que nós acessamos esse lugar, nós esquecemos de Cristo. Mas quando nós temos um encontro real e genuíno com Ele, nós não nos relacionamos com Ele pelo que Ele pode nos oferecer, nós nos relacionamos com Ele por quem Ele é. É por isso que tem gente que vem para a igreja, passa 5, 6 meses, Jesus não faz nada, a pessoa vai embora, porque está se relacionando com o que Jesus pode dar, e se Jesus não der nada, ela vai embora. Agora tem gente que se relaciona com Jesus por quem Ele é. Ele entrega as bênçãos, Ele livra, Ele cuida, Ele guarda, e a pessoa continua ali, porque ela se relaciona com quem Jesus é e não com o que Jesus pode oferecer. Jesus pode sim nos oferecer grandes coisas e vai sim fazer grandes coisas para nós e através de nós, mas uma vez que nós nos relacionamos com quem Ele é. Então a primeira coisa que eu e você precisamos pensar: por que eu estou me relacionando com Jesus? Qual é a minha intenção de me relacionar com Jesus? Porque, vamos ser sinceros, todo relacionamento tem um nível de intenção. Eu me relaciono com os meus amigos porque eu não gosto de ficar sozinho, eu gosto de ter amigos. Eu me relaciono com a minha esposa porque eu sei que o que Deus tem para fazer na minha vida vai ser muito melhor se eu tiver alguém do meu lado. E não existe nenhum tipo de interesse nisso, mas existe intenção. Porque quando não tem intenção, não tem motivo para se relacionar. Eu me relaciono com Jesus porque Ele pode fazer muita coisa na minha vida sim, mas eu continuo porque Ele já fez muita coisa. E eu sei que sem Ele não existe vida, porque Ele é a vida. Então qual é a sua intenção para estar aqui nesse culto hoje pela manhã? Qual é a sua intenção de dizer que é um cristão e que acredita em Jesus? E Jesus tem um encontro com essa mulher, que nem sabe quem Ele é, que nem sabe o que Ele pode fazer, que nem sabe do que se trata. Para ela Ele é só um judeu sentado na beira de um poço, e despreparado, sem balde, sem corda, com sede. E aí, existe algo muito extraordinário, gente, na minha e na sua vida, que Jesus pode fazer, porque Ele prepara tudo para um encontro. Jesus prepara o cenário para nos encontrar. Nós servimos a um Cristo, que Ele é incomum, Ele é sobrenatural, Ele é poderoso e incomparável, mas na grande maioria das vezes, Ele age nas nossas vidas, através das coisas comuns. Nós estamos, às vezes, criando dentro de nós um conceito de que Cristo só pode se mover se for de maneira sobrenatural. E uma vez que Cristo se move, obviamente é sobrenatural. Mas nós esperamos uma luz vindo do céu, nós esperamos uma voz, um trovão, um relâmpago, nós esperamos algo extraordinário. E às vezes Jesus se move na minha e na sua vida nas coisas comuns. Você sai de casa,
você encontra alguém, e aquela pessoa é Jesus falando para você. Ela não tem cara de anjo, ela não tem jeito de anjo, ela não tem asa de anjo, ela não tem cheiro de anjo, mas foi Jesus falando com você. E aquela mulher então, ela está vivendo a vida como eu e você, no cotidiano. Vamos ser sinceros, a nossa vida é corrida. A nossa vida tem os nossos afazeres, temos os nossos trabalhos, temos os nossos amigos, temos os nossos relacionamentos, temos nós, é tanta coisa para fazer. E aquela mulher está vivendo só mais um dia, indo fazer o que eu e você fazemos todos os dias, correndo atrás das coisas para sobreviver. E ela sai da sua casa para ir buscar água em um poço, para se manter viva. E quando ela chega naquele poço, ela tem um encontro. E sabe o que é o mais sobrenatural para mim? É que Jesus prepara tudo para se encontrar com aquela mulher. Porque, vamos entrar na história dessa mulher. Essa mulher, ela é uma samaritana. E por ser samaritana, existe muita religião e existe muita lei sobre ela. E mais para frente no texto, nós vamos ver que Jesus diz para ela, olha, então vai e chame o seu marido. E aí ela diz que não tem. E aí Jesus diz para ela, pois bem, você já teve 5, e o 6º que você está agora não é o seu marido. E aí nós olhamos para essa mulher, uma mulher amargurada, porque as coisas não estão dando certo na vida dela. Já são 6 relacionamentos e nada dá certo. Outro ponto muito importante da história e da vida dessa mulher, ela está indo buscar água na hora mais quente do dia. Ela não está indo de carro com o ar-condicionado ligado, ela está andando no meio do deserto, no sol do meio-dia, para não se encontrar com ninguém. Na cultura, as mulheres iam de manhã muito cedo, antes do sol nascer, buscar água, porque é a hora mais fria do dia, a hora mais tranquila do dia. E essa mulher então, ela vai no sol do meio-dia, buscar água para não se encontrar com ninguém, para se isolar dentro da sua própria dor, para se isolar dentro dos seus próprios sentimentos e dentro das suas próprias emoções. E Jesus prepara tudo para se encontrar com ela. A primeira coisa que Jesus faz, ele manda os discípulos ir para a cidade comprar comida. Porque se aquela mulher chega e tem muita gente, ela vai se sentir acuada. Porque Jesus conhece as nossas dores. Porque Jesus conhece os nossos sentimentos. Porque Jesus sabe o que passa dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Ele sabia que se todos os discípulos estivessem ali, quando aquela mulher chegasse, ele não conseguiria acessar o coração dela. E aí ele prepara tudo para um encontro. E aí ele busca então uma maneira de se conectar com aquela mulher. Ele está sentado na beira do poço, aquela mulher chega para tirar água, e ele diz para ela, dê-me um pouco de água. Deixa eu falar uma coisa para você, provavelmente Jesus nem estava com sede, mas ele faz de tudo para acessar o nosso coração. Provavelmente Jesus nem estava com necessidade de água, mas ele faz de tudo para se relacionar comigo e com você. Não é porque nós somos maravilhosos, merecedores, lindos e bonitos, é porque Ele sabe qual é o nosso destino, sem o poder dEle, sem a graça dEle, sem a misericórdia dEle. É por isso que eu e você precisamos acessar Jesus, é por isso que eu e você precisamos encontrar Jesus, é por isso que eu e você necessitamos conhecer essa verdade, e uma vez que conhecemos essa verdade nos liberta, é o que diz João. E aí essa mulher está ali agora, na beira daquele poço, e encontra Jesus, e Jesus pede para ela água, e para mim o que mais me chama a atenção é que Jesus usa então dessas coisas comuns e inusitadas para conversar com aquela mulher e para se apresentar para aquela mulher. E quando Jesus está ali nesse diálogo com ela, algo que é muito precioso nós entendermos, é que Jesus é aquele que nós encontramos que muda a nossa vida e que transforma a nossa história. E quando ele fala para ela sobre os seus relacionamentos e sobre os maridos que ela já teve e sobre tudo aquilo, talvez para ela, na cabeça dela, era só mais um homem, era só mais um relacionamento, era só mais alguém conversando com ela. E ela já tinha passado por 6 relacionamentos. Mas ali naquela hora, naquele momento, estava o 7º homem, o perfeito, o que não tem pecado, o que não tem falha, o que não tem erro, o que se apresenta para ela não oferecendo uma noite de prazer, o que se apresenta para ela oferecendo uma transformação de vida, uma mudança de mente, aquele que se apresenta para mudar a história da vida dela. Esse é o Jesus que nós cremos, não é o Jesus que se oferece a nós para dar o que nós precisamos. Ele pode nos dar vida e vida eterna, por isso que ele diz, eu tenho água que vai matar a sua sede para sempre e vai jorrar para a vida eterna. Quando nós acessamos esse lugar em Jesus, meu irmão, nós temos muito mais poder e autoridade, porque não é sobre nós, é sobre o que Cristo pode fazer em nós e através de nós.
E agora Jesus está ali então, e ele começa a ter um diálogo, e ele começa a se apresentar para essa mulher. E aí ela está ali em um poço, buscando matar a sua sede, mas na hora mais quente do dia, para esconder as suas fragilidades, e Jesus se apresenta para ela. Como Jesus está se apresentando para você nessa manhã. Talvez para você hoje Jesus seja socorro, Ele vai ser socorro. Talvez para você hoje Jesus seja cura, Ele vai ser a cura. Talvez para você hoje Jesus seja uma porta aberta, Ele vai ser a porta aberta. Tudo que eu e você precisamos é acessar esse lugar de relacionamento e entender quem está diante de nós. Sabe qual é o nosso problema? Muitas das vezes nós não sabemos quem está diante de nós. Nós não temos a real dimensão e noção de quem está diante de nós. Nós oramos, pedimos, buscamos, mas não temos a consciência do lugar que acessamos quando oramos. Ele diz que todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, todo o que bate a porta é aberta, mas às vezes nós não temos a plena convicção e consciência daquilo que estamos fazendo. E aí nós temos aqui agora uma mulher que está ali se relacionando com um Jesus que, pasme, Ele pode quebrar todos os paradigmas para se relacionar comigo e com você. Deixa eu falar uma coisa, quando o assunto é relacionamento e vida, religião vira segundo plano. Quando o assunto é amor e pessoas, doutrinas e dogmas viram segundo plano. Quando o assunto é a minha e a sua vida, coisas criadas por mãos de homens viram segundo plano. Jesus está ali agora, um judeu diante de uma samaritana, e judeus e samaritanos nunca se deram bem, muito menos um judeu homem conversando com uma mulher samaritana. Mas nós servimos a um Jesus que quebra protocolos para nos alcançar. Nós servimos a um Jesus que quebra protocolos para acessar o meu e o seu coração. Ou não é isso que nós vemos Jesus fazendo desde o início das Escrituras, desde que Ele coloca os pés nessa terra? Quando Ele vai contar aquela parábola lá em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida, o que Ele diz? Se um homem tendo 100 ovelhas e perder uma, não vai deixar as 99 para ir buscar a uma que se perdeu. Ele está dizendo, uma vida importa mais do que tudo. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe festa nos céus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Tem horas e momentos que Jesus quebra todos os paradigmas para acessar o nosso coração, para acessar quem nós somos e para transformar a minha e a sua vida. Meu irmão, entenda uma coisa em nome de Jesus: eu estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que Cristo quer ter comigo e com você é relacionamento. Essa é manhã de encontro, essa é uma manhã de nós nos relacionarmos com esse Jesus. Esse Jesus que nos vê buscando as coisas, as soluções, que nos vê tentando solucionar os problemas. Problemas esses que às vezes nós mesmos criamos. Problemas esses que às vezes eu e você criamos, com as nossas ansiedades, com o nosso ímpeto de ver as coisas acontecer, com as nossas intenções certas ou com as nossas intenções erradas. E aí nós temos um Jesus perfeito, aquele que Paulo vai escrever dizendo que não considerou ser, mas se esvaziou e veio como carne, veio como homem e morreu pelos nossos pecados. Esse Jesus, sentado na beira de um poço, conversando com uma mulher que estava tentando resolver os seus problemas, é o Jesus que se assenta comigo e com você todos os dias, e Ele não tem nada a ver com os nossos problemas, mas Ele toma os nossos problemas como se fosse dele. Porque o jugo que estava sobre nós, Ele tomou. A morte que era nossa, Ele morreu. As feridas que eram nossas, estavam sobre Ele. E o profeta vai dizer que pelas suas feridas, eu e você fomos sarados, encontramos paz, redenção, transformação e mudança. E é esse Jesus que se relaciona comigo e com você todos os dias. E aquela mulher está ali sentada na beira daquele poço buscando água, para matar a sua sede, sede que eu e você temos todos os dias. Nós temos sede, e talvez não só a sede de água, a gente tem sede para que as coisas deem certo, porque ninguém sai de casa segunda-feira cedo para fazer as coisas dar errado, mas às vezes dá. Sede de fazer com que o nosso relacionamento vá bem, porque ninguém se relaciona para machucar o outro, mas às vezes a gente machuca. Para fazer com que os nossos amigos nos tenham como amigos verdadeiros, porque ninguém se relaciona conscientemente de maneira falsa, entendendo quem Cristo é. Mas às vezes a gente fere os nossos amigos.
E aí nós estamos buscando coisas para matar a nossa sede, para matar a sede que nós estamos sentindo. E aí nós temos vários recursos, várias formas, vários métodos que nós usamos para alcançar essas coisas. Aquela mulher, ela estava ali na beira de um poço, que ela sabia onde ficava. Ela sabia que o poço era fundo, ela levou a corda. Ela sabia que ela tinha que levar água para casa, ela levou o balde. Ela estava toda preparada para matar a sede dela, como eu e você saímos de casa todos os dias. A gente coloca o relógio para despertar cedo, porque eu tenho que chegar cedo no trabalho. A gente faz planilha bem para pagar as contas. A gente se organiza, a gente faz agenda, a gente monta todo um cenário para que as coisas deem certo. Mas mesmo a gente se preparando, tem hora que dá errado. E aí nós estamos buscando felicidade nas coisas. Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso arrumar um outro emprego, eu preciso trocar de amigo, eu preciso trocar de trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu preciso matar minha sede. Ou não é assim nas nossas vidas? Uma busca incessante por coisas que a gente está parecendo hamster correndo naquela rodinha e correndo e não sai do lugar, porque nós estamos tentando matar a nossa sede. Enquanto nós tentarmos matar a nossa sede, nós vamos ser insaciáveis, porque existe uma água que pode matar a nossa sede por completo. Enquanto eu tentar matar a minha sede, eu vou ser incessante todos os momentos, porque existe uma água que pode matar a minha sede. E aí nós estamos buscando felicidade, e aí o mundo diz, não, a felicidade está no casamento, você precisa casar. E aí eu caso e eu não sou feliz. E aí o mundo diz, não, a felicidade está em ter filhos, você tem que ter filhos. E aí eu tenho filho, e aí eu não sou feliz. Não, a felicidade está em ter um trabalho melhor. E aí eu procuro um trabalho melhor, e eu acho um trabalho melhor, mas eu não encontro a felicidade. Não, a felicidade está em ter muitos amigos. E aí eu tenho muitos amigos e eu não encontro a felicidade, porque a felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nas pessoas, a felicidade não está nos recursos. A felicidade é uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque a alegria dele é a nossa força. Nós ficamos nessa busca incessante, correndo atrás da máquina, correndo atrás das coisas, e Jesus está dizendo, vem a mim e beba, e eu vou dar água para você, que vai jorrar para a vida eterna. Os seus problemas são segundo plano, as suas dificuldades são segundo plano. Eu tenho água que mata a tua sede, vem a mim e beba. E a gente está aqui, sentado na beira do poço, com a corda, com o balde, com a faculdade, com o dinheiro, com a conta com dinheiro, com os amigos, com a mulher, com os filhos, tentando matar a sede. E Jesus está dizendo, vem a mim e beba. A gente está sentado na beira do poço, chorando, na hora mais quente do dia, com balde, com corda, cheio de recursos, cheio de talento, cheio de dom. E tem gente que tira a própria vida tendo tudo isso, porque não encontrou a água que mata a sua sede. Existe uma água, meu irmão, que mata a minha e a sua sede. Essa água não é o dinheiro, não são os recursos, não são os amigos, não são os relacionamentos, não é a igreja, não é a religião. Essa água é Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua, é o Senhor dos seus filhos, é o Senhor da sua casa, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor dessa cidade, é o Senhor dessa nação. Ele é a nossa água que mata a nossa sede, Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele é. Quando Moisés está lá cheio de medo, sem saber o que fazer, ele diz, mas como que eu vou, mas o que eu vou dizer? Ele diz que o eu sou te enviou. Meu irmão, amanhã de manhã você precisa acordar, sair da beira do poço e dizer, o eu sou me enviou aqui para esse lugar, o eu sou está comigo, o eu sou está do meu lado. Não é eu, é Ele na minha vida. Porque eu me atrapalho, eu erro, eu peco, eu falho, eu te machuco, eu te magoo. Mas o eu sou nunca nos abandona, o eu sou nunca nos larga. O eu sou, aquele que é socorro bem presente na hora da angústia, Ele é o nosso Senhor. Quando eu e você acessamos esse lugar, meu irmão, todas as coisas perdem o sentido. Quando eu e você temos a fé, e a fé, ela é a convicção das coisas que eu não estou vendo, mas das coisas que eu sei que Deus pode fazer. Porque muitas das vezes a gente gosta de ver. Eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu gosto de tocar, eu gosto de ver. Só que a fé é crer sem ver. A fé é acreditar sem poder tocar.
Você está disposto a isso? É isso que Jesus está nos oferecendo nessa manhã. Ele oferece a você um encontro. Ele oferece a você uma boa vida, Ele oferece a você bênçãos, Ele oferece a você cuidado, Ele oferece a você zelo, mas hoje tudo isso é fé. Porque talvez a tua vida está um desastre, porque talvez o teu relacionamento está indo de mal a pior, porque talvez no seu trabalho está tudo dando errado, e aí hoje você vai precisar de fé, porque eu não posso te prometer nada, mas eu tenho fé, que Deus pode fazer, na minha vida, na sua vida, na nossa vida e através de nós. Nós precisamos de fé para acreditar nisso. Nós precisamos de fé para acreditar nesse texto que nós lemos, de uma mulher que está ali e ela está diante de Jesus, matando a sua sede. E essa mesma mulher, ela está ali diante de Jesus, em um ímpeto de tentar matar a sua sede, em um ímpeto de buscar por coisas e por soluções de problemas, e por soluções de dificuldades e de coisas que a vida vai nos oferecendo e que a vida vai nos proporcionando. Porque vamos ser sinceros, as dificuldades e os problemas batem na nossa porta todos os dias. O medo, as aflições, as dificuldades, os anseios da vida e da alma batem na nossa porta todos os dias. Sabe qual que é o segredo da vida? É para quem nós estamos abrindo a porta, porque tem gente que abre a porta para o medo, tem gente que abre a porta para a ansiedade, tem gente que abre a porta para os desafios da vida, e tem gente que abre a porta para Jesus, e tem gente que abre a porta para um relacionamento com Jesus, e tem gente que abre a porta para se encontrar com Jesus. Jesus, Ele quer ter um encontro comigo e com você. Jesus, Ele quer nos encontrar, e mais do que só nos encontrar, Ele quer se relacionar conosco. Quando nós temos o conceito de que, daquilo que Ele disse em Atos, quando Ele diz, eu vou ao Pai, mas eu deixarei a vocês um Espírito Santo Consolador, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, Ele estará com você todos os dias. Quando nós temos essa consciência, meu irmão, não tem como se sentir sozinho, não tem como ficar na solidão. Quando eu entendo que tem um Deus soberano, exaltado, Ele que é onipresente, onipotente, onisciente, Ele é Deus, no banco do lado do meu carro, me vendo chorar. Quando eu entendo que tem um Deus do meu lado, quando eu estou de joelhos na minha cama, chorando e pedindo perdão pelo pior dia da minha vida, quando eu entendo que tem um Deus que está do meu lado, mesmo quando não tem ninguém do meu lado, quando eu entendo que tem um Senhor que está sentado em um alto e sublime trono, mas Ele também desce para resolver os problemas que eu criei, que Ele também desce para me ajudar nos meus dilemas, que talvez são muito menores do que os seus, ou que talvez são muito maiores do que os seus, mas não importa, se é uma mulher com fluxo de sangue, se é uma mulher com sede, ou se é um mestre da lei cheio de dúvida, Jesus se inclina. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa se é muito importante ou se é menos importante, todos são filhos e Ele se inclina. Quando você tem filhos, não importa se a dificuldade do teu filho é a alfabetização ou se é a faculdade, você senta para ajudar. Esse é o nosso Deus, que não mede o tamanho do problema, que não mede o tamanho da dificuldade, mas se inclina para nos ajudar. Um Deus que quando se relaciona comigo e com você, nos confronta, porque a primeira coisa de um relacionamento de gente que ama é o confronto. Deixa eu falar uma coisa para você agora sobre os relacionamentos da vida. Se no seu ciclo social, na sua casa, no seu trabalho, no meio dos seus amigos, não tem ninguém que te confronta, você precisa achar um amigo de verdade. Não tem ninguém que chega para você e diz, cara, você tem que mudar. Esse teu jeito aí tá meio estranho, você precisa melhorar. Você precisa achar um amigo desse. Sabe aquele amigo chato? Que você está chegando e diz, ai, fulano tá ali, eu vou vazar. Porque você sabe que você vai ouvir. Sabe aquele cara assim que você chega, meu Deus, o fulano vai estar. Porque a gente precisa ter esses amigos assim, amigos que nos confrontam. Amigos que nos trazem para a realidade. Deixa eu contar uma coisa para você. Vou contar uma coisa para você. Esse ano de 2024 está sendo o ano mais fitness da minha vida. Ah, o Tom sabe, você ri, né, Tom? E eu estou tentando, gente, a gente tem que tentar fazer o quê? Eu não quero dar trabalho para as pessoas quando eu morrer carregar meu caixão, não é verdade? Então eu estou me cuidando, porque eu entendo
que o que Deus tem para fazer na minha vida, eu preciso ter saúde. Porque eu tenho 22 anos. E hoje em dia, a gente consegue se matar muito fácil. Comendo errado, vivendo errado, fazendo um monte de coisa. Então eu entendo que, se eu quero viver pelo menos mais 40 anos de alta intensidade de vida, 40? 40 com 22? 62. Pô, tá legal, né? 62 anos. Em alta intensidade de vida. Mas eu entendi que eu preciso me cuidar. E aí uma galera aqui da igreja começou a se cuidar. Ou pelo menos tentar se cuidar, né? Tem gente que tenta só, tem gente que não consegue. Eu não vou falar nome aqui, eu não vou expor ninguém. E aí a gente começou a ir pra academia, começou a treinar, começou e tal, não sei o quê. Só que pra mim, qual foi o mais interessante? E talvez eu seja assim como você. Todos os anos eu paguei plano anual de academia. Tem algum sócio de academia aqui, não? Tem alguém? Tem alguém? Você tem coparticipação, você sabe, você está pagando, você está ali. Tá? Mas aí agora, e aí sempre treinando aquele negócio lá, aquela coisa, tipo assim, cara, não dá resultado. E vamos ser sinceros, gente, o que faz a gente continuar fazendo as coisas? O resultado. É ou não é verdade? Não é verdade? Então tá bom. Para mim é o resultado. E aí, a gente criou um grupo de amigos e inimigos, porque tem que ter os inimigos também, para treinar. E aí quando um não aparece, é uma falação, e aí, deixa eu ser sincero com você, é verdade, né, Tom? Tem dia que eu vou para a academia só para eles não ficarem enchendo o saco. E olha que maravilhoso, fazer coisas boas, porque tem gente chata do meu lado que fica cobrando. Não é maravilhoso? Você precisa arrumar gente chata para andar perto de você. O teu problema é que você só tem gente legal do seu lado. Que aí você erra e diz, não cara, mas a vida é difícil, é assim mesmo. É ou não é verdade? Você precisa arrumar gente que vai te ajudar a levantar. Cara, sai desse poço, sai daí do fundo dessa cova, vem pra cá, lava esse rosto, penteia esse cabelo, escova esses dentes, ajuda, levanta. Você precisa de gente chata do seu lado. Aleluia. Quem é que pode dar a glória a Deus por um chato do lado? Aleluia. Tem chato que tem nome completo, CPF, tem até WhatsApp, tem até Instagram. Mas a gente precisa dos chatos. Olha pro lado aí, vê se tem algum chato aí do seu lado. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Glória a Deus pelos chatos. A gente precisa deles. São os chatos que não nos deixam ficar na mesmice. Porque o chato nos ajuda em duas coisas. Em duas coisas. Presta atenção. O chato te ajuda em duas coisas. O chato te ajuda a ser uma pessoa melhor, no sentido de te ajudar mesmo. Assim, cara, se ajeita, se arruma, bota uma roupa melhor, penteia esse cabelo, se arruma aí, o chato é esse cara. E o chato te ajuda a não ser tão chato como ele. Porque você olha pro chato e pensa, cara, eu não posso ficar desse jeito, eu preciso melhorar. Você já se pegou pensando assim, tipo, gente chata do teu lado, você fica pensando, cara, acho que eu tô ficando igual fulano. Porque o chato também te ajuda nisso. Porque quem tem uma referência de chato, consegue ser um pouco menos chato. E aí ele não perde o posto dele do chato da galera. Então a gente precisa de gente chata do nosso lado. E os chatos entram em assuntos difíceis. Sabe, qual é o maior problema de entrar em assunto difícil? É que assunto difícil a gente tem que dar explicação. É que assunto difícil nos confronta. É que assunto difícil a gente tem que arrumar desculpa. Onde estão os bons em desculpas? Ah, tem gente que é muito boa em desculpa. Tem gente que é tão boa em desculpa que você fica sem argumento. É verdade, tá bom. Tem gente que é muito bom em dar desculpa. E aí Jesus, ele confronta essa mulher. E eu vou ler para você o texto. Em João, ainda no capítulo 4, verso 16. Olha o que Jesus diz para ela. Depois de toda essa conversa, depois de tudo isso, ele diz, vá, chame o seu marido e volta. E ao verso 17. Eu não tenho marido. Respondeu Jesus, Jesus lhe disse, você falou corretamente ao dizer que não tem marido. E aí o verso 18, o fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus tem o poder e a capacidade de nos confrontar. O que aquela mulher ali disse para Jesus, não é algo que ele não sabia. Jesus sabia que ela não tinha marido. Jesus já sabia de todos os seus outros relacionamentos. Existem perguntas que Jesus faz para nós, que não é porque ele não sabe, é porque a gente precisa tomar consciência. Existem questões que Jesus apresenta a nós, não é porque ele não sabe se a gente vai ou não vai, se a gente faz ou não faz. É porque a gente precisa ter consciência da vida que a gente está vivendo. Talvez nesse momento essa mulher pensou, ih rapaz, é verdade. Estou me relacionando com uma galera aí, está errado isso aí. Jesus, ele entra em assuntos difíceis,
para nós, para também mudar a nossa vida. Porque é depois desse discurso que essa mulher reconhece que ele é Jesus. Por acaso tu és profeta? E aí eles entram em todo aquele assunto da adoração, se é no monte, se é no templo. E aí Jesus diz para essa mulher, aquela célebre frase que nós usamos: o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Porque essa mulher está cheia de dúvida. Os judeus dizem que tem que adorar aqui, os samaritanos dizem que tem que adorar lá, mas aonde eu tenho que adorar? E Jesus está nesse diálogo e eles entram em um assunto difícil, porque os assuntos difíceis nos confrontam, mas os assuntos difíceis nos trazem para a realidade. Tem gente que está fugindo de assunto difícil porque não quer cair na real. Tem gente que está fugindo de conversas difíceis porque não quer aceitar a realidade da vida. Tem gente que não quer mandar aquele e-mail, que não quer fazer aquela ligação, que não quer sair para tomar aquele café, que não quer ter uma reunião, porque está fugindo de assuntos difíceis. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Tem coisas que Jesus faz na nossa vida depois de conversas difíceis. Tem coisas que Jesus faz na nossa vida depois de confrontos. Tem coisas que Jesus faz na nossa vida depois da gente ficar com a cara bem vermelhinha de vergonha. É ou não é verdade? Quem nunca saiu de uma conversa difícil aliviado? Cara, meu Deus, ainda bem que a gente conversou. Ai meu Deus, eu estou legal. Porque conversas difíceis fazem isso. E aí nós estamos vendo um Jesus conversando com uma mulher cheia de pecado, cheia de erro, cheia de falha, mas ele não rejeita ela. Ele senta no poço, ele prepara o cenário para se encontrar com uma mulher que está cheia de pecado, está cheia de erro e está cheia de falha. Se não é a mesma coisa que Jesus faz com a gente. Jesus nos escolhe. Jesus nos chama acima das nossas dificuldades, acima dos nossos erros, acima das nossas falhas, acima dos nossos pecados. Porque às vezes nós não nos conhecemos de verdade e Jesus tem que se apresentar a nós. A gente está fazendo uma série aqui no Tamo Junto e o tema dessa série é 3 em 1 e nós estamos falando sobre espírito, alma e corpo. Sábado passado o bispo Bartolomeu pregou sobre espírito e ontem o pastor Tom pregou sobre a alma. E a alma, você sabe que ela é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. E existe uma coisa que se chama temperamento. E todos nós temos um tipo de temperamento. E ontem o pastor Tom pregava sobre isso e ele falava sobre o fato de que os nossos temperamentos precisam estar sujeitos ao Espírito Santo. Porque se nós não sujeitarmos o nosso temperamento ao Espírito Santo, você ficar dando na cara do povo na rua aí é o meu temperamento. Eu sou assim, eu xingo, eu dou na cara, eu brigo. Eu também tenho vontade de dar na cara de muita gente. Mas eu sujeito ao Espírito. E aí o Espírito diz, não faz isso, senta e conversa. Gente, é ou não é verdade? Porque eu tenho o meu jeito, você tem o seu. Mas eu preciso sujeitar o meu jeito de ser ao Espírito Santo de Deus. E essa mulher está ali nesse relacionamento, nessa conversa com Jesus, e Jesus está chamando ela do jeito que ela está e do jeito que ela é, porque uma vez que Jesus nos chama e nós encontramos com Ele, não importa o jeito que a gente está, quem a gente é, o que a gente fez, o que a gente foi, o que importa é o que Cristo pode fazer ali, a partir daquele momento, que Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar a nossa vida. Então esse papo de que você precisa melhorar para seguir Jesus, você precisa ser diferente para seguir Jesus, não, você precisa aceitar Jesus, e uma vez que você aceita Jesus, Ele te transforma. Eu estou muito melhor do que alguns anos atrás, mas eu espero estar muito pior do que alguns anos para frente, porque a vida com Cristo é Ele nos aperfeiçoando todos os dias. Quando Deus me chamou, não é porque eu estava perfeito, é porque eu disse, eis-me aqui. Quando Jesus te chama, não é porque você está perfeito, porque você abandonou a tua vida de pecado, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque no dia que você estiver perfeito, Jesus te leva, Ele não te chama. Jesus nos chama para mudar a nossa vida. Jesus nos chama para nos transformar. Jesus chama essa mulher para fazer ela entender que ela é muito mais do que ficar se dando para um monte de homem, que ela é muito mais do que ficar se lançando em qualquer tipo de relacionamento. Ela é filha, ela é amada, ela é escolhida, ela está enganada, ela está com os olhos cegos, mas Ele chama ela daquele jeito ali e Ele transforma a vida dessa mulher. Talvez é o que Jesus precisa fazer com algumas pessoas aqui. Você já tem consciência do teu pecado, você já tem consciência do teu erro, mas você não consegue se encontrar porque existe uma barreira gigantesca que você mesmo construiu. Porque existe uma barreira gigantesca que a religião colocou diante de você e de Jesus. Só que como eu te disse antes, Jesus quebra todos os paradigmas para nos encontrar. Se você nessa manhã disser, eis-me aqui, Ele te encontra. Essa mulher, ela tem um encontro com Jesus e ela passa de uma pecadora para uma evangelista. Olha que loucura. Essa mulher passa de uma pecadora cheia de erro, cheia de falha, para uma mulher que sai por aí evangelizando. Porque tudo que é bom a gente quer contar. E aí eu vou ler para você o texto. No capítulo 4 ainda, no verso 28. Presta atenção nisso.
Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Deixa eu falar uma coisa para você. No verso 28, no começo do verso, diz assim: então deixando o cântaro, ela voltou para a cidade. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, eu e você, precisamos largar as coisas que estão nas nossas mãos, para seguir Jesus. Tem gente que quer seguir Jesus cheio de tralha, cheio de coisas. Você precisa largar isso. Você precisa largar esses sentimentos, você precisa largar essas emoções. Você precisa largar os mecanismos que te faziam matar a sede. Primeira coisa que essa mulher fez foi largar o cântaro. O que ela foi buscar? Porque quando Jesus chega, tudo perde o sentido. Porque quando Jesus chega, os meus mecanismos perdem o sentido. Quando Jesus chega, os meus dons e os meus talentos e os meus anseios e as minhas técnicas perdem o sentido. Por isso que a primeira coisa que essa mulher faz é largar o cântaro. Eu vim aqui para buscar água e para matar minha sede, mas eu achei uma água que já matou a minha sede, então eu não quero mais saber desse cântaro. Eu vou lá e eu vou contar para todo mundo que eu encontrei alguém, e esse alguém pode ser Jesus, e ele mudou minha vida, e ele pode mudar daquele povo todo também. Porque quando Jesus chega, as coisas perdem o sentido. Ou não foi assim com Pedro largando as redes, ou não foi assim com André largando o barco, ou não foi assim com Mateus largando a coletoria dos impostos, ou não é assim comigo e com você. Quando Jesus chama, a gente começa a olhar para as coisas e começa a perder o sentido das coisas, porque Jesus é muito mais importante do que tudo. Por isso que a primeira coisa que essa mulher faz é largar o cântaro. Eu vim aqui para matar minha sede, mas isso não faz mais sentido, porque eu achei um poço que tem uma água que vai matar a minha sede eternamente. Ah, meu irmão, quando nós encontramos esse Jesus, o Jesus que em um encontro pode transformar e mudar a nossa vida, tudo muda. E nesse dia, essa mulher volta com vidas e pessoas para Jesus curar e transformar. Você lembra que eu te falei que no início do capítulo 4, Jesus disse para os discípulos irem na cidade buscar alimento. E essa cidade era Samaria, era a cidade mais perto. Os discípulos voltam com alimento, e quando os discípulos voltam com alimento, essa mulher volta com um monte de gente para Jesus pregar. Como quem diz: olha o que ele fez em mim, olha o que ele fez comigo. Deixa eu falar uma coisa para você: o que Jesus quer fazer na sua vida não pode parar em você. O que Jesus quer fazer na minha vida não pode parar em mim. Por isso que ele diz que é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E essa água, ela toca as pessoas da nossa casa, ela toca as pessoas do nosso trabalho. Essa água alcança as outras pessoas quando nós entendemos qual é a fonte. Qual é a fonte dessa força que nós temos? Porque o que me faz forte não é a minha força, é a força que eu encontro em Jesus. O que me traz alegria não é a minha alegria, é a alegria que eu encontro em Jesus. O que mata a minha sede não é a água que eu busco com o meu balde, é a água que Jesus pode me entregar. E aí essa mulher passa de uma mulher que depende de cura para uma mulher que é um canal de cura. E aí muda tudo. E aí muda tudo, porque outrora ela era aquela mulher que era julgada por toda a sociedade, que ia na hora mais quente do dia para ir sozinha, para não encontrar ninguém, buscar água. E agora essa mulher chega em Samaria gritando: gente, eu encontrei alguém. Eu encontrei alguém que matou a minha sede, eu encontrei alguém que é um profeta, eu acho que é Jesus. Quando eu e você nos encontramos com Ele, a gente precisa contar para todo mundo. As nossas atitudes contam, a mudança de vida conta, mas nós precisamos verbalizar: alguém mudou a minha vida. Eu encontrei alguém que me tirou de um lugar de dependente de uma cura para um canal de cura. Eu encontrei alguém que transformou a minha vida. Eu encontrei alguém. E deixa eu falar para você uma coisa: essa manhã é uma manhã de encontro. Essa manhã é a manhã onde Jesus preparou tudo. Talvez você nem ia vir nesse culto, talvez você nem estava afim de estar aqui nessa igreja, mas Jesus marcou um encontro com você. Talvez para você a vida já perdeu sentido em algumas coisas. Talvez para você a esperança já não existe mais. E aí você está fugindo das pessoas, das situações, das coisas. Você está fugindo, fugindo e fugindo. E Jesus marcou um encontro com você hoje. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar.